Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder estar com você em mais um estudo. Esta é a nossa série de estudos bíblicos intitulado O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado em cada lição. Podemos tirar lições preciosas para a nossa vida, para a condução da nossa vida. E por falar em estudo bíblico, eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia para que você possa conferir a lição, você possa conferir cada texto que vai ser mencionado neste estudo. Afinal de contas, é estudo bíblico e para isso precisamos estudar e examinar a Bíblia para ver se o que está sendo falado neste vídeo de fato confere com o texto sagrado. Lembre-se, a Bíblia ela é a palavra de Deus e é ela que você deve seguir, não a palavra de um homem, a palavra de alguém falho, mas a palavra de Deus é que deve ser seguida. E eu mais uma vez reitero a você, se você precisar tirar alguma dúvida, enviar alguma pergunta, você pode fazer por meio do site obomdabiblia.com.br, ali na seção do Fale Conosco, e você então envia a sua pergunta, a sua dúvida para nós e teremos o privilégio de lhe responder. Você pode também enviar por meio do WhatsApp, que está aparecendo na sua tela. O importante é que você tire a sua dúvida, que você aprenda da palavra de Deus. E eu quero convidar você agora a orar. Nós vamos estudar a Bíblia e o Espírito Santo precisa ser convidado para nos conduzir ao estudarmos a palavra de Deus. Aonde você estiver, se você puder, curve a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai de amor, nós vamos agora estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos guie e nos oriente para a melhor compreensão da Tua mensagem para nós. Abençoe este filho, esta filha que nesse momento está conectado neste estudo bíblico. Que o Senhor o ilumine com a guia do Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Já pegou a sua Bíblia? Pois vamos estudar a palavra de Deus. E só lembrando um detalhe, se você responder todas as lições até o final da nossa série de estudo, nós vamos enviar para você o nosso certificado de conclusão deste estudo bíblico, um lindo certificado para que você possa guardar aí, lembrar que você realizou este estudo. O tema de hoje é um tema muito importante, é sobre a lei de Deus. Sabe, quando nós olhamos a sociedade, uma sociedade sem lei é uma sociedade desgovernada. Sabe, quando nós vamos no trânsito, o trânsito tem leis. Imagine um trânsito sem leis, onde cada um andasse no lado que desejasse da rua, atravessasse no momento que quisesse, sabe, realmente haveria muito mais acidentes. Logo, essa lei é para a proteção da vida. As leis geralmente não são para punir aquele que é obediente, mas as leis elas servem para organizar uma sociedade, para prevenir acidentes, para que possa haver harmonia entre um povo. E Deus estabeleceu também leis na Bíblia. E para entendermos melhor esse aspecto das leis, nós precisamos entender quais leis existiram e existem no contexto da Bíblia. Observe na tela. Em Êxodo capítulos 21 e 22, nós encontramos as leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Veja, Deus estabeleceu leis civis para a nação de Israel. Precisamos entender que a nação de Israel vivia a teocracia, onde Deus ali era o centro de toda a nação. E para isso, então, Deus estabeleceu leis específicas para a nação de Israel. Mas veja o segundo grupo de leis. Levíticos capítulos 1 a 4, as leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. Observem, queridos, que em lições anteriores nós estudamos sobre o santuário. E a Bíblia traz um conjunto de leis ali em Levítico, que eram as leis cerimoniais, que tudo representava ali a questão do santuário, o sacrifício de animais, cada detalhe. Sabe, esta lei é uma lei muito importante que nós precisamos entender.
O foco ali, o centro daquela lei estava na questão do cordeiro, do sacrifício do cordeiro. Este é o segundo grupo de leis, as leis cerimoniais. Em Levítico 11, nós encontramos o terceiro grupo de leis, que são as leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Veja, queridos, Deus é um Deus de amor e por ser esse Deus de amor, Ele estabeleceu ali em Levítico 11 leis a respeito da saúde, que se seguidas, com certeza o ser humano tem mais saúde, vida mais feliz. Deus cuida de seus filhos e por cuidar de seus filhos estabeleceu leis, inclusive a respeito da saúde. E ao quarto grupo de leis, que está descrito em Êxodo, no capítulo 20, versículos 3 a 17, que é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Neste quarto bloco de leis se refere à lei moral de Deus. Aqui Deus estabelece regras, princípios que devem reger o caráter daquele que deseja o seguir. Observaram que são 4 tipos de leis: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e lei moral de Deus. Bom, o que nós precisamos entender um detalhe. Nós não podemos usar citações que se referem à lei cerimonial e aplicá-las à lei moral, ou vice-versa. Nós precisamos entender o que permanece e o que não permanece. Bom, um detalhe importante é entendermos que uma dessas leis foi escrita não por mão de profeta, mas foi escrita pelo próprio dedo de Deus, demonstrando a sua importância tamanha ao ponto dele escrever com seu próprio dedo, com suas próprias mãos. Querido, nós vamos agora entender um pouco mais sobre esses detalhes. Como eu disse, nós não podemos aplicar citações sobre a lei cerimonial à lei moral, nem vice-versa. E agora nós vamos entender a respeito da lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi abolida ou ela permanece até hoje? Vejamos algumas citações, alguns textos bíblicos que nos trazem esta resposta. Vamos em Daniel, no capítulo 9, e no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Efésios 2,15 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Observaram, queridos, esses textos nos mostram claramente que a lei cerimonial, que exigia ali um sacrifício de cordeiro, foi então encerrada, foi encravada na cruz com o sacrifício de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas lições anteriores nós falamos que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, pondo um fim ao sacrifício de animais. Porque afinal de contas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia sido sacrificado. Em outras palavras, podemos dizer claramente que as leis cerimoniais, as ordenanças cerimoniais, elas foram então abolidas. Jesus então pagou o preço definitivo pelo pecado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso hoje não é necessário você sacrificar um cordeiro, não é necessário você todos os dias um sacerdote sacrificar um cordeiro de manhã e à tarde, porque Jesus já cumpriu tudo isso. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, as leis cerimoniais não têm mais validade, porque em Jesus elas foram encravadas ali na cruz, através do sangue de Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício de cordeiro.
Bom, as leis civis, elas se aplicavam unicamente à nação de Israel, que vivia ali a teocracia. As leis cerimoniais, elas não mais têm validade porque Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado, já pagou o preço por nós. Mas e a lei moral de Deus? A lei moral de Deus, ela continua valendo? O que a Bíblia nos revela a esse respeito? Veja no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Observem aqui, queridos, que o próprio Jesus, ele diz, olha, não penseis que eu vim revogar a lei. Não penseis que eu vim abolir a lei, mas eu vim para cumprir. E quando nós analisamos os evangelhos, nós observamos que Jesus cumpriu fielmente os mandamentos e os princípios de Deus. Mas eu quero agora com você compreender e estudar aqui a lei moral. A lei cerimonial ela foi já extinguida através do sacrifício de Jesus. A lei civil ela era apenas para a nação de Israel, a nação ali que vivia a teocracia. Bom, mas agora quais eram as leis morais? Quais são as leis morais, aqui a lei moral de Deus? Abra sua Bíblia e nós vamos conferir os mandamentos de Deus um por um, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3, e acompanhe comigo estes mandamentos. Mandamento número 1. Não terás outros deuses diante de mim. Mandamento número 2. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mandamento 3. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mandamento 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Façamos uma pausa aqui. Esses 4 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus. Quando você é fiel a Deus, você ama a Deus, você cumpre esses 4 primeiros mandamentos por amor a Deus, demonstrando claramente o amor a Ele. Agora, os outros 6 mandamentos se referem ao amor ao próximo. Acompanhe comigo. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. 6º. Não matarás. 7º. Não adulterarás. 8º. Não furtarás. 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Veja, nesses outros 6 mandamentos, Deus coloca de maneira clara mandamentos que demonstram amor ao próximo. Se eu amo o meu próximo, eu cumpro esses 6 mandamentos. Em outras palavras, esses 10 mandamentos de Deus resumem claramente, definem claramente o que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mandamentos claros. Agora,
Quem escreveu esses mandamentos? Veja o que a Bíblia nos responde em Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Veja, querido, esta lei moral, estes mandamentos não foram escritos por Moisés. Alguns por aí falam, a lei de Moisés. Não, esta aqui não é a lei de Moisés. Até porque estes princípios aqui descritos eram seguidos pelos homens fiéis a Deus antes mesmo de ser escrito nas tábuas. Mas agora, aqui no Monte Sinai, Deus faz questão de lembrar o povo e escrever esses mandamentos em tábuas de pedra. Escrever com o seu próprio dedo. Interessante, de Gênesis a Apocalipse nós temos 99,9% da Bíblia que foi escrita por mãos humanas, inspirado por Deus. Mas há uma parte, que é os 10 mandamentos, que Deus fez questão de Ele mesmo escrever. E foi os 10 mandamentos escritos pelo dedo dele para nós. Eu pergunto, se foi escrito por Ele, não terá importância para nós? Não terá validade para nós? Sabe, como que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, considerou os mandamentos de Deus? Acompanhe comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja, querido, Jesus não apenas disse que não veio abolir a lei, mas como exaltou a fidelidade aos mandamentos de Deus. Quando o jovem rico chegou até ele procurando saber o que ele precisava fazer para ser salvo, Jesus menciona a fidelidade aos mandamentos. Aos mandamentos. E no final ele coloca o mandamento ainda de maneira mais clara para ele. Olha, você precisa abandonar tudo, vender tudo e depois me seguir. Amar a mim acima de todas as coisas, porque aquele jovem tinha um Deus na vida dele que era o dinheiro. E ele precisava colocar o Deus do céu, precisava colocar Jesus como primeiro lugar. Enfim, Jesus também diz que aquele que guarda os mandamentos permanece nele, conectado a ele, porque ele também guarda os mandamentos do Pai. Que impressionante! Jesus guardou os mandamentos e exaltou a guarda dos mandamentos. Agora vem um detalhe. Será que esses mandamentos foram alterados, poderiam ser alterados? Deus muda? Será que os mandamentos poderiam ser mudados, embora fossem a palavra direta de Deus, escrita pelo dedo de Deus? Veja o que a Bíblia nos diz em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja, Deus não muda. Deus não muda. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o Apocalipse encerra dizendo que não é para mudar nada. Ninguém tem a autoridade de Deus para alterar algum texto bíblico. Querido, Deus não deixou autorizado a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa mudar sequer uma letra
dos mandamentos de Deus. Deus é um Deus de amor e por ser um Deus de amor, Ele não muda. Imagine se Deus fosse inconstante e mudasse de ideia diretamente. Você poderia confiar nesse Deus? Não. Mas o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele não muda e o seu caráter não muda. Por isso a sua lei moral não muda. Sabe, querido, alguns por aí dizem que a lei foi abolida, mas não existe base bíblica para isso. Na realidade, acreditam que algum mandamento foi abolido. Só que nós não podemos retirar uma parte da Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos mudar. Mas o que o apóstolo Paulo, um grande apóstolo que veio ali depois de Jesus, foi um grande evangelista no Novo Testamento, o que ele fala a respeito da lei? Alguns usam textos de Paulo para dizer, olha, a lei foi abolida, a lei ela não tem mais vigor. Mas veja o que o apóstolo Paulo nos diz na carta de Romanos 3, versículo 31, que diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 7, 12, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Veja, querido, o apóstolo Paulo também confirmou a veracidade e a importância dos mandamentos. Alguns dizem, olha, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos pela fé, os mandamentos não têm vigor. Uma coisa que a Bíblia deixa claro para nós, que os mandamentos em si não têm o poder de nos salvar. A salvação não está na guarda dos mandamentos. A salvação é unicamente pela graça mediante a fé. Mas o texto aqui diz que nós não anulamos a guarda da lei, a guarda dos mandamentos, pelo fato de termos fé. Mas pela fé nós confirmamos, nós obedecemos. Notem, não é guardar a lei para sermos salvos, mas é guardar a lei pela fé na salvação em Cristo Jesus, no preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Nós não podemos inverter a situação, guardar a lei para ser salvo. Esse era um problema dos judeus. Os judeus achavam que guardando a lei restritamente, inclusive eles tinham 613 leis ali da Torá, rigidamente seguidas, e eles achavam que por guardar essas leis seriam salvos. Mas não. Queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a lei é boa, o mandamento santo, justo, bom. O próprio apóstolo Paulo disse isso, inspirado por Deus. Quem é um ser humano vai dizer que nós não podemos guardar os mandamentos? Mas sabe, a Bíblia profetizou algo importante. Veja o que está descrito no livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja, meu amigo, minha amiga, Deus, aqui no livro de Daniel, apresenta uma profecia que diz que um poder mudaria os tempos e a lei. Um poder jogaria a verdade por terra, iria prosperar. Os fiéis de Deus seriam entregues a eles perseguiriam por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabe, queridos, Deus nunca mudou os mandamentos. Deus nunca mudou os seus princípios, mas Ele deixa claro na Bíblia que haveria um poder que faria esse engano com as pessoas, jogaria a verdade por terra e iria prosperar. E o que aconteceu? Isso aconteceu de fato. Um poder fez alterações na lei de Deus, que inclusive nós vamos estudar mais em detalhes isso no próximo estudo. Fez alterações na lei, jogou a verdade por terra. E é provável que ao lermos os mandamentos de Deus, você ficou pensando, mas espera aí, esse mandamento, ele não é seguido hoje.
Esse mandamento, na igreja onde eu vou, ele não é seguido, porque eu vou ali e existem esculturas. Veja, mudar os tempos e a lei, jogar a verdade por terra. O que o homem iria fazer com os mandamentos de Deus? Veja o que a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja, querido, a Bíblia dizendo que o homem corromperia os princípios de Deus, adoraria a criatura ao invés do Criador. Esse aqui é um ponto muito interessante, sabe? A Bíblia diz que unicamente devemos dar adoração a Deus. Eu não devo me prostrar diante de homem nenhum. Eu não devo clamar misericórdia, salvação a homem nenhum. E o que nós vemos hoje? Pessoas que se encurvam diante de uma criatura, de um homem. Na Bíblia nós encontramos um relato interessante. João, ele teve um encontro ali com um anjo. E quando ele teve esse encontro, ele se prostrou para adorar. E o anjo rapidamente disse assim, olha, levante, João, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adore unicamente a Deus. Veja, nem o anjo de Deus aceitou ser adorado, porque ele disse adoração somente a Deus. Mas os homens corromperam os mandamentos, os princípios de Deus e hoje estão adorando criaturas, estão adorando homens. E isso nós vemos em várias religiões. Homens que, ao invés de colocar o nome de Deus exaltado, colocam na porta de suas igrejas outdoor enorme com a sua foto, exaltando-se a si mesmo, a igreja do fulano. Deus é quem deve ser adorado, mas o homem tem mudado os princípios de Deus, tem pisado na verdade da palavra de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se as pessoas não estão seguindo os mandamentos de Deus, se muitos não estão seguindo os mandamentos de Deus, então o que eles estão seguindo? Talvez eu esteja falando com alguém que viu nesses mandamentos coisas que não seguia e agora se pergunta, mas pastor, o que eu estava seguindo até então? Veja comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 6 a 9 e o versículo 13. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitastes o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja, queridos, aqueles que não seguem os mandamentos de Deus, eles seguem tradições. Aqueles que dizem, olha, os mandamentos de Deus foram abolidos, ou esse mandamento aqui ele é diferente, agora é outro. Ele não está seguindo o mandamento de Deus, mas está seguindo tradições, costumes humanos. Queridos, a Bíblia deixa claro para nós quais são os mandamentos de Deus. Agora vem uma pergunta. O que nós então vamos seguir? Nós vamos seguir os mandamentos de Deus, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, ou nós vamos seguir as tradições humanas, que homens no passado alteraram e que colocam hoje como regra? O que nós vamos seguir? A Bíblia, os mandamentos de Deus ou as tradições humanas? Veja a resposta do apóstolo Pedro e de seus companheiros em Atos 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram,
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tito 1, versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Querido amigo, querida amiga, Deus hoje está falando com você o seguinte: importa obedecer a Ele do que a homens. Homens são falhos, sabe? Desde o início dos nossos estudos eu tenho dito a você, você não tem que confiar unicamente na minha palavra, mas você precisa confiar na Bíblia, no que Deus escreveu. Eu sou pecador, sou falho, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E os mandamentos são a palavra de Deus escrita pelo próprio dedo dele. E nós precisamos afirmar como o apóstolo Pedro afirmou: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Antes importa seguir os caminhos de Deus do que as tradições humanas. Mas talvez você esteja pensando assim: mas pastor, lá falando sobre o santuário, nós vimos que as leis de Deus, os mandamentos, eles ficavam nas tábuas de pedra, dentro ali da Arca da Aliança. Mas hoje nós não temos aí visivelmente as tábuas de pedra. Nós não vemos as tábuas de pedra. Aonde deve então estar escrita essa lei? Eu não vou acreditar nessa lei, porque essa lei hoje não tem tábuas de pedra. Sabe, nós vivemos hoje o que nós chamamos da nova aliança. Outros dizem o tempo da graça, denominado tempo da graça. Mas na nova aliança há um detalhe muito importante a respeito da lei. Veja comigo, Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja, meu amigo, minha amiga, nós entendemos neste estudo que a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela permanece até hoje. E importa obedecer a Deus do que a homens. E agora, nesta nova aliança, onde muitos julgam que a lei está abolida, a lei que foi abolida foi a lei cerimonial ali na cruz do Calvário com a morte do verdadeiro Cordeiro. Mas a lei moral de Deus, ela permanece. E onde ela agora permanece, ela deve permanecer no nosso coração. Por que no nosso coração? Porque por amor a Jesus é que nós devemos ser fiéis. E agora eu pergunto a você, compreendendo hoje os mandamentos de Deus, compreendendo que esta verdade permanece até hoje, qual é a sua decisão? Deus hoje fala com você, filho, decida ser fiel, porque os meus princípios permanecem e permanecerão para sempre. Pergunto a você, você deseja ser fiel a Deus? Deseja abandonar tradições humanas e entregar-se completamente à vontade de Deus? Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você, talvez não seja uma decisão fácil, porque você a vida toda seguiu uma tradição, para mim também não foi. Mas Deus é quem vai dar força a você, Deus é quem vai dar sabedoria, quem vai te dar ânimo e vai te dar a vitória. Você quer ser fiel a Deus? Quer seguir os mandamentos de Deus? Convido você a orar nesse momento e a colocar a sua vida nas mãos dele. Senhor Deus e Pai, em Tuas mãos colocamos a nossa vida, a vida deste filho, desta filha que nesse momento para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos ser fiéis a Ti, aos Teus mandamentos que permanecem para sempre. Nos dê força, nos dê sabedoria para isso. Guia, Senhor, os nossos passos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo. O nosso próximo estudo é muito importante, então não perca. Que Deus lhe abençoe e até lá.